A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, para fortalecer mais a corrente de divulgação da doutrina do bem, que é a doutrina de Deus. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do boletim. Deus sempre enviou arautos para ensinar a humanidade de acordo com o entendimento, ou de acordo com o conhecimento até então dos filhos dele encarnados. Foram os grandes iniciados, a começar por Vyasa Veda, Rama, entre outros. Mais tarde, Moisés reencarna, porque antes dele, da reencarnação de Moisés, ele foi Hermes, o Trimegistro, ou 3 vezes poderoso, tendo como mãe Termutes, que era egípcia, e irmã de Ramsés I. Como poderíamos daí tirar nossas conclusões, Moisés nunca foi judeu, mas sim egípcios. E Moisés deixou bem avisado, porque sempre que Deus envia mensagens ou verdades divinas por nós ainda não conhecida, sempre levanta a bandeira da tradição ou do atraso, para com isso colocar obstáculo no caminho da verdade. E Moisés deixou claro: Deus suscitará dentre vós um profeta assim como eu, e aquele que não ouvi-lo será arriscado do livro da vida. Mais tarde, Melquisedeque veio na personalidade de Jesus, e João Batista, sendo reencarnação de Moisés ou Elias, prepara tudo para implantar a doutrina de Deus, o começo da civilização divinista fraternal. Mas os padres judeus, por ser traidores de Moisés, sempre levantaram a bandeira do atraso, e com isso perseguiam Jesus, usando para isso o nome de Moisés, porque em nome do profeta anterior esfola o profeta da atualidade. Jesus prepara tudo para entregar a doutrina de Deus e avisa que Elias teria que voltar para restaurar tudo, porque sabia que a sua doutrina ou a doutrina de Deus seria corrompida. A partir do Pentecostes, Jesus implanta a doutrina do caminho, que teve vigoramento até o ano de 313, quando foi fundada a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, ou Besta 666. Avança o tempo. Vem Kardec para codificar o Espiritismo, e o Espírito da Verdade o avisa que teria que voltar em outro corpo para então terminar o trabalho que assim começou. Mais tarde, no próximo século, no século XIX ou século XX, Moisés reencarna como Oswaldo Polidoro, termina a restauração da doutrina de Deus, entrega a Bíblia final, o Evangelho Eterno, e em nome de Allan Kardec, os ditos espíritas crucifica ele novamente, não o reconhecendo como sendo a reencarnação de Allan Kardec. Se tivermos um pouquinho de consciência e decência moral, lendo os livros da codificação e depois os principais livros de Oswaldo Polidoro, que é o Evangelho Eterno, Orações Prodigiosas, a Bíblia dos Espíritas e o Novo Testamento dos Espíritas, veremos que há uma sequência do trabalho por ele deixado, mas a ignorância e os interesses fazem com que neguem tudo. O Apocalipse começou a ter suas profecias cumpridas a partir de 313 e vem sendo cumprida paulatinamente, como ele avisou. Nenhuma profecia do Apocalipse deixará de ser cumprida. Então, o que estamos passando é as profecias do Apocalipse. Estamos com os 2 pés dentro do Apocalipse. Falta só o ápice, para a separação dos cabritos e das ovelhas, assim profetizado por Jesus em Mateus 24 e 25 e por João Batista no Apocalipse, porque João Batista foi o anjo relator do Apocalipse ao vidente de Patmos, João Evangelista. Vamos aprender com Deus, vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência.
Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Qual é a sujeira das sujeiras nesse fatídico findar de segundo milênio? Para que até a vergonha venha a ter vergonha de ser vergonha, nada mais falta, pois os imundos representantes da besta e do falso profeta, muito bem previsto no capítulo 13 do Apocalipse, nos natais e nas Páscoas, se apresentam aos ignorantes das verdades bíblicas como sendo os modernos profetas de Deus. Se os imundos clericalistas, traidores da lei de Deus e das graças do santo mediunismo, se apresentam como profetas de Deus, provado está que chegou a hora em que terão de cair sobre a humanidade a besta e o falso profeta, reis, povos e nações, as terrificantes tragédias previstas por Jesus e o Apocalipse. De Jesus, Mateus capítulos 24 e 25, do Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19. Estude cada filho de Deus, que tenha vontade de ser inteligente e honesto, como enfrentar a lei de Deus e as graças do santo mediunismo para se dizer profeta, vidente, médium ou digno de trabalhador da lei de Deus e das graças do santo mediunismo, do divino fator intermediário que fornece os contatos com os anjos, os espíritos mensageiros de Deus. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Imundos clérigos, representantes da besta apocalíptica, andam dizendo aos ignorantes das verdades bíblicas que eles é que são os modernos profetas. Portanto, estudem o documentário bíblico, que ensina quais são as graças de Deus que produzem profetas, videntes ou médiuns.
Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como se verá adiante, há um segmento doutrinário em tudo, entre as promessas e os acontecimentos. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramaria o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramaria o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos dos céus. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Desgraçadamente, para os terrícolas, os imundos representantes da besta e do falso profeta e de outros imundos clericalismos espalhados pela humanidade, eles mesmos, traidores frontais da lei de Deus, das graças do santo mediunismo, se inculcam aos ignorantes do comentário bíblico como sendo os modernos profetas ou intermediários de Deus. Nada mais justo, portanto, que venha sobre os terrícolas as medonhas punições previstas por Jesus e o Apocalipse, para que possa vir a ter cumprimento a civilização fraternista e universal apontada por Deus em Isaías capítulo 11. Mas quantas pessoas sabem do que Deus prometeu e promete no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías? Mas quantas pessoas sabem que ignorou completamente o trabalho dos profetas, vidente ou médiuns? Assim que no ano 313 o Império Romano forjou a besta corruptora? E quantas pessoas sabem que antes de findar o segundo milênio terão de vir sobre os terrícolas as tragédias punitivas previstas por Jesus e o Apocalipse? Responda:
Como poderá vir a florir na humanidade aquela gloriosa civilização fraternista e universal, apontada por Deus em Isaías, capítulo 11, sem haver um começo quase novo de tudo? E o que é que Jesus e o Apocalipse previram? E quando os clericalistas imundos, traidores da lei de Deus e das graças do santo medianismo, se apresentam aos bobos como profetas de Deus, o que mais esperar? E tereis de aprender e respeitar mais essas verdades. Jesus bem que avisou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. O aviso final divino, ou o evangelho de Deus, e não de seus relativos enviados, Deus só veio a prometer no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Vide do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, a suprema síntese do aviso final. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada viria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornar ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito, ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Evangelho Eterno é divinismo, a oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos porvindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Neste fatídico findar de segundo milênio, o mais sagrado trabalho é colocar o documentário bíblico-profético ao alcance dos filhos de Deus, esparramados sobre a terra, porque, lembrem-se, bem, as verdades bíblicas jamais falharão. Assine o boletim Oswaldo Polidoro, Reencarnação, de Allan Kardec. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Pedimos, duvidem do que vocês estão ouvindo aqui, mas corram atrás, pesquisam, vai nas fontes isentas de tudo para poder ficar consciente das verdades divinas, porque Deus nada mais pede do que filhos esclarecedores, com consciências esclarecidas,
Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim. Que Deus pague a todos.